Bom dia, irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar da nossa terça-feira, semana 4. Nosso alimento diário tem leituras aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora o versículo 18, ainda do capítulo 2, diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador a que lhe seja idônea. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 1 ao 6, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ó Senhor Jesus. O versículo do Ler com Oração está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O título é: O homem foi criado para receber a vida e a natureza de Deus. Em sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Deus criou o homem como essa virgem pura, que só tinha seu marido em seu coração. Foi com essa simplicidade que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. No jardim do Éden, fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse versículo vemos que o Senhor Jesus fez as árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso mostra que ele se preocupa com o bem-estar do homem. Ao criá-lo, proveu seu corpo de 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e tato, que o capacitam a perceber as coisas do mundo exterior. A mulher tem mais sensibilidade que o homem, e Satanás estimulou essa sensibilidade para enganar Eva. Entretanto, nas mãos de Deus, a sensibilidade da mulher é muito útil. O homem foi criado para cumprir a vontade de Deus, mas ele precisa de um complemento da ajuda que apenas a mulher lhe pode proporcionar. Por isso, o marido deve valorizar sua esposa, pois foi dada pelo Senhor para complementar essa parte sensorial. Os homens são mais diretos e agem muito com a mente, mas as mulheres usam mais a emoção. Homem e mulher complementam-se para servir adequadamente ao Senhor.
A maneira como Deus criou o homem foi diferente dos demais itens de sua criação. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, um material preexistente. A criação propriamente dita veio do sopro de Deus. Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por meio de seu espírito, o homem pôde conectar-se a Deus. A criação restaurada e o homem criado foram conectados a Deus na esfera da criação. Deus, porém, quer conectar o homem a si numa esfera, num grau superior. Ele colocou a árvore da vida no centro do jardim, porque tem algo muito maior para o ser humano. Ele quer conectá-lo na esfera do espírito, a fim de que este receba sua vida e natureza. Estamos diante de uma grande revelação. Isso é tremendo. Satanás, no entanto, antecipou-se ao enganar a mulher, fazendo-a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela o deu também ao marido. Se o homem tivesse comido do fruto da árvore da vida, ele se conectaria a Deus e receberia sua vida e natureza. Então a vontade eterna de Deus seria feita. Isso, porém, não aconteceu, pois a serpente conseguiu enganar a mulher. Eva tomou a frente ao decidir comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não permanecendo sob o encabeçamento de seu marido. Em 1 Coríntios lemos: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a ordem na administração divina. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Quando falamos de nos conectar a Deus, devemos observar essa ordem. Eva e depois Adão desrespeitaram essa ordem. Isso deu origem à maior tragédia do universo. O homem se desconectou de Deus por causa dessa transgressão. Portanto, devemos aprender a seguinte lição: ser simples e obedecer à palavra de Deus. Isso nos guardará das ciladas de Satanás. Pergunta: que ordem devemos observar para nos conectar corretamente a Deus? Amém, irmãos. Essa ordem, a esposa encabeçada pelo marido, marido por Cristo, ambos por Cristo, por Deus. Isso é para guardar a família, né? Para aqueles que são casados, quando isso é respeitado, né, o Senhor guarda. O Senhor guarda, o Senhor abençoa. Quão difícil deve ser um lar onde Cristo não tem vez, né? Onde o esposo não tem vez, não é encabeçado por Cristo, né? Também como encabeçar a mulher. Então, assim, ali no jardim não foi diferente. A comunhão, a falta de comunhão, a falta do encabeçamento ali da vida de Deus para tomar as decisões, né, fez a maior tragédia do universo acontecesse. A gente vê na palavra aí o desconectar de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele restaurou, irmãos. Graças ao Senhor. O Senhor tem restaurado e tem nos dado chance. O Senhor tem nos dado alimento, como também não foi diferente ali. A palavra mostra que o Senhor teve um cuidado, tinha todo um cuidado para o homem, né? O Senhor criou tudo que era tudo perfeito, tudo em harmonia, né? Alimento para o homem, e a felicidade do homem devia ser Deus. Como o Senhor procurava para ter comunhão toda a tarde, né, virada do dia. E o Senhor teve seu plano frustrado ali.
Satanás se antecipou e por meio de uma brecha encontrada ali, corrompeu o coração de Eva e sabemos da história, né? Mas o Senhor tem nos dado alimento hoje, o Senhor tem nos dado oportunidade hoje. Ó Senhor Jesus, que possamos ser um com conectar aí sobre o Senhor, ser um com a vontade do Senhor e buscá-lo na palavra, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor.